Olá! Hoje no Mundo Político, o debate sobre as mudanças na lei do impeachment. A presidência do Senado instalou uma comissão de juristas que tem pela frente 5 meses para apresentar alterações na lei. Na justificativa, a necessidade de atualizar e modernizar a norma criada em 1950. Por que essa discussão foi levantada neste momento e qual é a pertinência dela? Eu vou conversar com o jurista Rafael Maffei, professor da Escola de Direito da USP e autor do livro Como Remover um Presidente. Rafael Maffei, é um prazer ter você aqui no Mundo Político, na TV Assembleia. Prazer é meu, Vivian. Maffei, vamos começar aqui tentando entender a justificativa, né, para esse debate. Nesse momento, como eu mencionei, o Senado alega e, enfim, os envolvidos, especialmente o presidente do Senado e também o ministro do Supremo, Lewandowski, alegam uma defasagem e questões na lei que precisam ser revistas. Você considera oportuna essa mudança, essa revisão? Olha, eu considero que a mudança é oportuna desde que a mudança se limite àquilo que de fato precisa ser alterado, né? Eu acho que existe uma percepção equivocada. Quando foi instalada a comissão de juristas, o presidente Rodrigo Pacheco fez um discurso em que ele anunciava um diagnóstico muito fatalista, muito catastrófico sobre o estado da regulação do impeachment presidencial no Brasil, atribuindo a turbulência dos processos, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Collor, a uma defasagem da lei, porque, afinal das contas, é uma lei de 1950, a gente já está numa Constituição, inclusive, que não é a mesma Constituição que era vigente quando a lei foi editada. Então, enfim, isso indicaria que a lei precisa mudar. É verdade que existem coisas na lei que precisam de ajustes, mas não é verdade que a gente está tendo que lidar com uma regulamentação que se resume àquilo que está na lei de 1950. Primeiro porque nós tivemos 2 casos, o caso da ex-presidente Dilma e do ex-presidente Collor, e nesses casos o Senado e o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados fizeram um trabalho de, digamos assim, colocar a bola no chão e olhar para a lei, olhar para os regimentos da casa, olhar para a Constituição e decidir, afinal das contas, o que é que estava valendo para o impeachment. Houve uma outra dúvida, o Supremo foi chamado, o Supremo disciplinou essa matéria em 2 decisões importantes que integram hoje o regulamento do impeachment, mas o fato é que, para quem estuda impeachment e para quem acompanha em detalhe os 2 processos que a gente teve, o regramento do impeachment é muito claro, né? Não existe uma turbulência que possa ser explicada por uma falta de regra, por exemplo, no caso da ex-presidente Dilma, talvez quem está nos assistindo se lembre que na fase da Câmara, no ano de 2015, num primeiro momento houve muito tumulto, porque criou-se o desejo de se impor um rito novo, criado pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para aquele momento. Ficou apelidado, inclusive, de o Rito Cunha. Aquele foi um processo turbulento naquele momento, mas não por causa da lei. Ele foi turbulento por causa do Cunha, que queria violar a lei de um jeito que qualquer intérprete da lei e do regimento da Câmara enxergava que se tratava de uma violação. Tanto que o Supremo teve que ir lá, né, através de uma medida liminar, 2, na verdade, uma da ministra Rosa Weber e um do ministro Fachin, virar e falar: Cunha, pare com isso, né? A gente vai se reunir, dizer como é que, né, você tem que conduzir o processo aqui na Câmara e depois a gente te devolve a bola. Então, as turbulências dos processos de impeachment existem porque impeachment são processos de muita inflamação política. Sim, né? Pois é. Nos Estados Unidos, essa é a minha também questão seguinte, não é? Como é que a gente pode considerar importante mudanças na lei se de fato a gente vê que o afastamento de um presidente é uma decisão tomada por parlamentares que são pautados por partidos, por estratégias políticas. Então, qual que é o valor realmente de se mexer na lei?
Ótima pergunta, Vivian. Acho que a gente precisa separar duas coisas. Uma primeira coisa é o veredito de culpado ou inocente que o Senado faz, né, os senadores fazem diante de uma acusação. Embora seja importante que nós tenhamos uma lei detalhada e bem escrita para definir os crimes, esse processo, acho que como você aponta muito bem, é um processo que vai ser tomado em grande parte por razões políticas, né? O ministro Lewandowski, que preside essa comissão, publicou um artigo na Folha de São Paulo em outubro do ano passado, um pouco que sugerindo as mudanças que ele achava que a lei do impeachment poderia ter. Uma das mudanças era os crimes precisam ser mais detalhados, né? Para que se evite o afastamento de um presidente sem bases sólidas. Fico imaginando que ele tivesse muito claramente o caso da ex-presidente Dilma em mente. Mas você veja que curioso, a única reforma que a lei do impeachment sofreu foi no ano de 2000, mesmo ano de aprovação da lei de responsabilidade fiscal, e o que foi mudado na lei, principalmente, foi o detalhamento dos crimes financeiros, dos crimes contra o orçamento. Então, esses crimes pelos quais a Dilma foi afastada são crimes que estão com todo o detalhamento que a gente poderia desejar na lei, né? E ainda assim, isso não impediu que a ex-presidente Dilma fosse afastada num processo de fundamento jurídico substantivo, ou seja, caracterização do crime, bastante polêmica, para dizer o mínimo. Agora, existem outras coisas que a lei precisa regular no detalhe, e que esse regulamento no detalhe faz diferença. O processo, o rito, e o papel de todos os atores no rito do impeachment é muito importante que seja definido claramente, tanto na lei, quanto no regimento da Câmara, quanto no regimento do Senado. E não é? E a razão pela qual, em muitas coisas sim, em outras não. Por exemplo, que a gente assistiu no caso do Bolsonaro, tanto aqui na presidência da Câmara do Arthur Lira, quanto na do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os presidentes Maia e Lira deram a si mesmos o direito de ignorar a denúncia. Quando você pega a lei do impeachment, ela diz assim: a denúncia que for recebida pela presidência da Câmara será despachada para uma comissão. No direito, a gente costuma usar o verbo despachar para indicar o tipo de decisão que tem uma carga decisória muito baixa, né? Quase que um procedimento mais burocrático do que decisório. Então, a lei era muito clara ao dizer o seguinte: olha, o cidadão entrega a denúncia na presidência da Câmara e a presidência da Câmara manda aquilo para a comissão. E a comissão que vai resolver se a denúncia tem mérito ou não tem mérito. Com o passar do tempo, percebeu-se que essa era uma regra que forçava a Câmara a todo momento a ter que constituir uma comissão especial, porque a comissão de impeachment não é uma comissão permanente, como a Comissão de Constituição e Justiça, é uma comissão especial. Ela é instalada quando tem necessidade. E isso dava um trabalho enorme para você pegar denúncias que às vezes não tinham nenhum fundamento. Então, a prática passou a admitir que o presidente da Câmara olhasse desde logo para uma denúncia sem fundamento e falasse: rejeito liminarmente. Mas veja, rejeitar não é ignorar, porque contra a rejeição eu posso recorrer, né? E houve diversos casos na presidência do Lula, na presidência da FHC, de denúncias que foram arquivadas pela presidência da Câmara, os deputados da oposição recorreram e o plenário julgou o recurso, manteve a decisão, mas de toda maneira aquilo não ficou sem uma resposta, né? O que o Maia e o Lira fizeram é dar a si próprios o direito de ignorar denúncias, criando, por um lado, um estoque de munição contra o presidente da República, que pode ser utilizado, inclusive, para chantagem política, e, de outro lado, frustrando o direito constitucional do cidadão, que é o de ter a sua denúncia respondida. A resposta pode até não ser a resposta que eu quero, mas alguma resposta eu vou ter. Como essa prática acabou sendo aceita, a gente tem hoje uma situação no qual não existe uma regra clara que diga, por exemplo, para o presidente da Câmara se ele pode arquivar liminarmente, qual é o prazo que ele tem para fazer isso, se ele arquiva e alguém recorre, qual é o prazo que ele tem para pautar o recurso, que ele também poderia, né, arquiva, alguém recorre, ele não pauta o recurso.
Então, essa é uma pequena lacuna que me parece importante de ser preenchida por uma nova regra, na medida em que a regra atual, que é essa da lei do impeachment, somada a essa prática, esse costume da Câmara, o Supremo, quando provocado, não quis fazer valer. Agora, porque houve diversas tentativas e o Supremo virou e falou, não vou entrar nessa briga. Agora, Rafael, como você passou, foi en passant a sua referência a isso, mas de fato, essa lacuna, ela serve como um instrumento, não é, importante que o presidente da Câmara tem, um ativo importante que ele tem na relação, na construção, inclusive da relação com o atual presidente da República, que tem 136, hoje, 136 pedidos na presidência, não é, com o Arthur Lira, que lidera o Centrão, que é a base de apoio do presidente. Então, esse seria, então, o motivo, residiria aí o motivo dessa questão ser tratada nesse momento? Eu estou perguntando porque, assim, nós estamos no início do ano eleitoral, é uma discussão que, em tese, teria ficado para trás porque o Centrão deu base de sustentação ao Bolsonaro, Bolsonaro recua lá para meados do ano passado, e essa discussão sobre impeachment é meio que abandonada, apesar dos 136 pedidos. Então, como é que você entende isso, não é? O que explica, de fato, é uma disputa que existe aí entre as casas? O que é? Para mim, o motivo determinante é esse, né? Para mim, existe um incômodo, me parece, não só de alguns ministros do Supremo, acho que o ministro Lewandowski já expressou isso, mas principalmente do Senado, com o poder absolutamente gigantesco que a Câmara, sob o Arthur Lira, conseguiu. E conseguiu, entre outras coisas, porque o presidente Bolsonaro sabe que se ele tem que jogar todas as fichas em uma das casas, essa casa precisa ser a Câmara, pela razão de que ele é um presidente que viveu, né, um mandato numa enorme crise econômica, também por conta da pandemia, numa enorme crise política, principalmente em face do Supremo Tribunal Federal e da própria Câmara no início, não vamos esquecer, né, do quanto ele brigou com o Rodrigo Maia, ele viveu essa crise, tanto econômica quanto política, popularidade decrescente durante uma boa parte do governo, grande reprovação da sua gestão na pandemia pela população, portanto, né, um descontentamento popular, uma crise entre os poderes, um desempenho econômico ruim, críticas permanentes a ele na imprensa, né, os grandes veículos de comunicação, muitos deles fazendo críticas pesadas ao presidente, todos esses são componentes do impeachment. Só que no caso do Bolsonaro, além de tudo, ele tinha um conjunto de comportamentos que muito claramente caracterizavam crimes de responsabilidade, a ponto dele saber que se o presidente da Câmara resolvesse abrir um processo de impeachment contra ele, a polêmica jurídica da caracterização do crime de responsabilidade seria nenhuma. Então ele sabia que ele realmente estava nas mãos do Arthur Lira, né, que não se pouparia de fustigar o Bolsonaro, mesmo sem razão, imagine tendo razão, né? Ele até em um determinado momento anunciou que os remédios do parlamento são amargos e assim por diante. Então, nesse cenário em que eu sei que eu tenho, né, condições políticas e sociais para o impeachment, e eu sei que eu tenho a base jurídica para o impeachment, a única defesa que sobra para um presidente da República é construir um escudo legislativo, como a gente chama. E o escudo legislativo é uma barreira no Congresso e, no caso do desenho brasileiro, principalmente na Câmara, porque o presidente, quando a denúncia é recebida no Senado, ele responde a todo o processo afastado do cargo, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, em que ele responde ao processo no cargo. Aqui, afastado do cargo, ele perde completamente a condição política de se defender. Ele é um defunto, né, esperando marcarem o dia do seu enterro. Essa é a verdade. Eu considero politicamente quase impossível que um presidente seja
absolvido no Senado, né, por força dessa característica. Então ele precisa jogar todas as fichas dele na Câmara e o Lira sabe disso. E o Lira fala, olha, né, quem quer rir tem que fazer rir. E daí vem, né, enfim, essa facilidade com que a Câmara tem conseguido obter liberações de emendas e quase que um assenhoramento do orçamento, né? Agora, o que, curiosamente, faz com que o Bolsonaro seja um presidente muito conveniente para o Centrão, né? Agora, Rafael, isso que você está falando das razões, não é, do impeachment, e no caso do Bolsonaro tinham todos, né, uma cesta completa. Eu lembrei do caso do Temer, não é, que o impeachment o rondou também, e ele também conseguiu um escudo, ele tinha um escudo legislativo muito eficiente, mas por motivos diferentes, não é? Sim, o Temer era o tipo do presidente que, até pela maneira como ele chegou no cargo, acho que tem algumas circunstâncias que são diferentes no caso do Temer. O primeiro é que se um impeachment, no caso do Bolsonaro, já seria muito próximo, né, do impeachment da Dilma, e muita gente fala, puxa, né, não sei se é uma boa ideia, dois impeachments tão próximos um do outro, porque como ficaria a nossa imagem e assim por diante, né? Fico me perguntando como fica a nossa imagem ao não fazer o impeachment e tolerar o Bolsonaro na presidência fazendo tudo o que ele fez. Mas, de qualquer maneira, quem tem essa preocupação, e acho que muita gente tem, é uma preocupação justa mesmo, né? Porque não é uma coisa que fica bonita no currículo de nenhum país, um impeachment. No caso do Temer, assim, a impressão seria muito ruim, né? Então, tinha esse elemento de que, puxa, acabamos de passar por isso, né? Seria uma sensação de como um paciente que saiu de uma cirurgia grande, vai para o quarto, depois 2 dias tem que voltar a ser submetido a uma nova cirurgia gigante de novo, porque alguma coisa deu errado. Nunca é um bom sinal. Então essa era uma circunstância que eu acho que valia. E uma segunda é que o Temer teve que construir a sua ascensão ao governo garimpando um grande apoio dos membros da Câmara e do Senado à substituição da Dilma por ele. Então, o Congresso, no caso do Temer, tinha acabado de ser reorganizado para se acomodar no apoio ao governo e ao novo presidente, né? No caso do Bolsonaro, essa construção foi feita, digamos assim, esse foi um pneu que foi trocado com o carro em movimento, né? O Bolsonaro chegou não só sem uma base organizada no Congresso, como anunciando que ele ia, né, confrontar o Congresso tanto quanto ele pudesse, e assim foi feito, né? Só depois, do meio para frente, é que o Centrão se aboletou ali no governo e tomou conta de tudo, e o Bolsonaro, por outro lado, né, desistiu de governar. Coisa que o Collor não fez, coisa que a Dilma não fez, coisa que nem o Temer fez, embora ele tenha tido pouco tempo de governo. O Bolsonaro simplesmente desistiu, né? Por isso que a gente também tem, por outro lado, e é a resposta da Câmara hoje a essa iniciativa de disciplinar os poderes do Arthur Lira no impeachment, essas conversas de semipresidencialismo, de uma PEC do semipresidencialismo, que institucionalizaria o fato de que o governo, a chefia de governo, a liderança do governo, quem toca o país, não é mais o presidente da República, é o presidente da Câmara. Eu vou voltar nessa conversa aí de semipresidencialismo, mas antes eu queria explorar um pouquinho com você, falando daquilo que você falou, da importância do que seria o papel realmente da Câmara e do presidente, né, da Câmara na recepção dos pedidos, mas eu queria ir um pouco adiante no que já que instalaram lá a comissão, no que ela pode realmente trazer de útil, de mudança efetiva, de uma forma positiva para a lei do impeachment. Uma polêmica que existiu na cassação da Dilma foi a decisão do Senado de cassar a presidente, cassar o mandato, mas não cassar os direitos políticos. Não é? Essa é uma questão que fica em aberto na legislação? Então, veja, essa é uma questão que opõe a legislação e a Constituição. A lei do impeachment foi aprovada quando a Constituição vigente era a Constituição de 1946. E a Constituição de 1946 dizia o seguinte:
Quando um presidente é condenado por crime de responsabilidade, ele pode ser afastado por até 5 anos. Até 5 anos. A lei repete o até. Então, né, condenado, afastado, poderá ser inabilitado por até 5 anos. Se é até 5, pode ser 5, pode ser 4, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1, né? Isso é uma gradação. E isso impunha ao processo de impeachment no Senado, ao rito do Senado, 2 votações diferentes. Uma é o sujeito é culpado ou absolvido, e sendo ele culpado, qual é o tempo de inabilitação que ele vai ter? Porque era até. A Constituição de 88 mudou essa redação. A Constituição de 1988 diz que o presidente será condenado pelo voto de dos 2/3 do Senado com a perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Então, de até 5 anos, passou a ser com inabilitação por 8 anos. Não me parece que exista margem para que um presidente esteja afastado sem inabilitação. É como se a lei dissesse o seguinte: olha, você, Senado, vai dizer se essa pessoa que está sendo acusada é inepta e não pode ocupar cargo público por 8 anos. E se ela não puder ocupar cargo público por 8 anos, obviamente, continuar no cargo que ela está agora. Certo? Porque se você é inepto para o próximo, você é inepto para esse. Né? Esse é um episódio que expõe a contradição aí do julgamento do impeachment, no sentido de que existe aí o que é a lei, a letra da lei, e o que é a vontade política, não é? Sem dúvida. Enfim, escrevi recentemente um artigo dizendo isso, falando, olha, claro, a gente sempre pode tentar mudar a redação dos crimes e definir a redação dos crimes. Agora, a gente precisa levar em conta sempre que os juízes do impeachment são políticos, que integram partidos, que têm projetos, que têm planos no governo acusado, tem planos no governo que virá se o governo acusado for condenado. Então, existe uma força muito grande para que assim, esse impulso político transborde os limites que o direito tenta deixar claros. O que eu acho que poderia ser positivo, e aqui, né, a gente voltando um pouco a 2 perguntas atrás, a questão do momento e da oportunidade. No caso de um governo como o Bolsonaro, o impeachment esteve na pauta o tempo todo. Ele só saiu da pauta como uma ameaça ao presidente, eu diria assim, do meio do semestre passado para cá, né? E tradicionalmente impeachments não acontecem mesmo em anos eleitorais, porque em ano eleitoral o Congresso está pensando em eleição, né? O Congresso não está pensando em impeachment. Então, nesse sentido, como ele é um ano meio morto para um processo de impeachment, ele também pode ser um ano no qual mudanças na lei do impeachment podem acontecer, sem serem acusadas do casuísmo de estar mudando a lei para derrubar o presidente de agora, né? Então, essa mudança, se acontecesse, poderia fazer, por exemplo, com que uma nova lei fosse levada ao Supremo e questionada em abstrato, né? Nos seus aspectos duvidosos. E eu acho que um dos aspectos seria este, sim. Porque as 2 pessoas que, digamos assim, conceberam, ou pelo menos uma pessoa que concebeu essa tese do fatiamento do impeachment da Dilma, integra essa comissão de juristas, né? Um conselheiro do CNJ, Luiz Felipe Bandeira de Mello. E o conselheiro Luiz Felipe Bandeira de Mello tinha um cargo na mesa do Senado na época, e foi quem apresentou a alternativa jurídica, segundo se reportou, à época do fatiamento, e essa alternativa foi encampada pelo ministro Lewandowski pessoalmente, né? Não foi nem submetida à votação no plenário. Então, os 2 responsáveis por esse acontecimento, o ministro Lewandowski e o conselheiro Bandeira de Mello, estão na comissão, e é muito possível que isso figure numa eventual proposta de reforma da lei. Eu entendo que isso não é compatível com a redação da Constituição, e aí seria um bom momento da discussão ser feita no Supremo fora do contexto de um processo específico. Porque você imagina se depois de tudo que aconteceu no processo da Dilma, alguém ainda tentasse no Supremo, o Supremo ainda falasse, olha, preciso ver se tem, se não tem, né?
Impeachment é o tipo da coisa que a gente quer que acabe rápido. Por isso que não tem, inclusive, recurso para o judiciário. O judiciário nunca mete a mão em impeachment de maneira muito significativa, que seria prolongar um sofrimento terrível para o país. Agora, Rafael, e a proposta do Lira de criar esse grupo de trabalho para discutir o sistema semipresidencialista? Ele fez isso, nós estamos falando, o ponto de partida dessa história toda, da revisão do impeachment, é 11 de março, 6 dias depois, no dia 17, Lira, como numa resposta, não é, ao que estava acontecendo no Senado, ele lança um grupo de trabalho para estudar o semipresidencialismo. Não é? Como é que você vê esse recurso que ele usa, né? E por que o semipresidencialismo é tão atraente, não é, para Lira nesse momento? Olha, o semipresidencialismo, no formato que está sendo discutido pela Câmara, é uma proposta de emenda constitucional, salvo engano, do ano passado, de julho do ano passado, do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, mas agora ela embalou, né? Assim, virou a menina dos olhos do Lira. Na minha interpretação, isso é um jeito dele se contrapor à iniciativa do Senado e, não vou dizer do Supremo, mas pelo menos do ministro Lewandowski. Não posso dizer que é do Supremo, porque também há ministros do Supremo que apoiam o semipresidencialismo, né? O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, é um conhecido defensor do semipresidencialismo, e o advogado pessoal dele integra a comissão, esse grupo de trabalho que foi criado pelo Lira. É uma resposta, enfim, é uma tentativa de medir forças e do Lira dizer, olha, a sua iniciativa vai ser contraposta à minha, e no fundo isso é um sinal de que, a não ser que haja alguma composição entre os dois, as duas tendem a ter muita dificuldade de ser aprovadas, porque tanto no caso de uma proposta de emenda constitucional quanto no caso da lei, precisariam de uma atuação concertada da Câmara e do Senado. Agora, qual que é a real pertinência de um debate sobre semipresidencialismo, levando em conta duas questões? A primeira, se evitaria realmente processo de impeachment, não é? Seria uma alternativa para evitar processo de impeachment. E por outra, se ele é aplicável num país, se o semipresidencialismo é aplicável num país que a população reiteradamente já se manifestou pelo presidencialismo. Nós somos um país presidencialista. Eu acho que a resposta que o semipresidencialismo... Para a sua pergunta, eu diria sim, né? Os defensores do semipresidencialismo tradicionalmente dizem sim, ela é muito mais estável, né? Porque é muito menos... né? Porque não tem... O impeachment é traumático e tal. É verdade, o impeachment é traumático e é verdade. A gente teve 2 impeachments, né? Eu sempre costumo dizer que é um erro achar que o impeachment é causa da instabilidade. Nós somos um país politicamente, economicamente, socialmente instável, né? É uma alegria e a tristeza de sermos o que somos, e essa instabilidade se manifesta de diversas maneiras, uma das quais é o impeachment. É que o impeachment é uma forma mais civilizada dessa instabilidade se manifestar do que quase qualquer outra alternativa, né? Porque antes do impeachment era o quê? Golpe, era deposição, afastamento sumário, o presidente que se matava para não sofrer golpe, foi isso que a gente teve na nossa história. E quando a gente também precisa lembrar, e os cientistas políticos apontam isso, que é um erro achar que parlamentarismo ou semiparlamentarismo é sinônimo de estabilidade. A Itália é um país muito instável politicamente e é um país semipresidencialista. O sistema partidário italiano foi implodido há 20 anos, veio líder populista, Berlusconi, tudo que de pior poderia acontecer num país da estatura da Itália aconteceu com um sistema que é exatamente um sistema semipresidencialista, né? Então, Bélgica, enormes dificuldades de formar governo, Espanha com enormes dificuldades de conseguir maioria para governar. Instabilidades existem também no parlamentarismo, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. E uma segunda questão acho que você menciona muito bem, né? Nós somos um país no qual, em todas as vezes que a população foi consultada, a população deixou muito claro que ela quer
continuar elegendo não um presidente que seja um cargo vazio e desprestigiado, mas a pessoa que efetivamente comanda o governo federal. E o que o semipresidencialismo pretende fazer é justamente mudar o comando do governo. Ele vai sair das mãos do presidente, que vai continuar com algumas funções, mas ele vai para a mão do Congresso, né? E o Congresso significa praticamente a Câmara, porque para cada senador tem 6 deputados, né? A Câmara é muito maior. Então, na prática, quem vai decidir mesmo vai ser a Câmara, a escolha do primeiro-ministro. E acho que esse é um movimento que a população deveria ser pelo menos consultada, se fosse o caso dele ser levado adiante. Mas eu desconfio que o Lira, que é o grande patrono político dessa medida, não fará isso, porque se ele fizer, ele vai colher na urna uma resposta que ele não quer. Rafael, muitíssimo obrigada pela conversa, foi um ótimo papo, passou correndo, mas o nosso tempo acabou. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um abraço. Outro. Eu conversei com o jurista Rafael Maffei, ele é professor da Faculdade de Direito da USP e autor do livro Como Remover um Presidente. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até amanhã.